Olá, Norberto Peixoto, meu mais profundo Axé Saravá Namastê. Vou conversar com você sobre o livro Yoga e Meditação dos Orixás. Lançamento. Esse livro ele nasceu durante a pandemia. Estava em reclusão social e foi muito instrutivo no sentido que eu pude intensificar a minha prática de meditação, a minha prática individual. Chegou um momento durante a pandemia que o pessoal começou a me pedir ajuda, as pessoas entraram em contato, porque não estavam trabalhando a mediunidade, os centros estavam fechados e estavam com dificuldade de lidar com o seu emocional. Depressão, ansiedade, melancolia. O que eu fiz? Eu compartilhei a minha prática de meditação numa série de meditação com os orixás e foi muito positivo durante aquele momento. Eu tive relatos muito bons das pessoas, assim, um retorno, e eu pude verificar, se formou uma amostragem, né? Uma casuística. Eu pude verificar que as pessoas, os médiums principalmente, mas a pessoa não precisa ser médium. Então, de uma maneira geral, as pessoas que estavam meditando lidaram muito melhor com a sua emotividade, com a pressão da pandemia, apresentaram mais resiliência, mais empatia. Então, eu compartilho nesse livro Yoga e Meditação dos Orixás, a união da alma com o Purusha, uma série de meditações com os orixás. E eu vou falar alguns conteúdos do livro aqui nesse vídeo. Por exemplo, o que é yoga? Yoga quer dizer união, comunhão, religare. Yoga é uma ciência de autorrealização espiritual, milenar, tem mais de 5.000 anos. Os registros dessa ciência deixados pelos antigos rishis, sábios indianos e siddhas, seres perfeitos que adquiriram uma consciência divina numa encarnação. Né? Foram seres divinos, mas encarnados, os siddhas, e temos os rishis, que são sábios. Então, yoga é isso. E a meditação, ela faz parte da ciência do yoga clássico indiano. Embora no Ocidente a yoga está mais com um apelo postural, de academia, para o físico, para a saúde, e a meditação ela está desconectada da ciência do yoga, eu sigo a tradição da yoga clássica indiana e meditação está dentro deste contexto. Tem aspectos de saúde positivos, mas no contexto do yoga clássico indiano, ela tem um aspecto de devoção, de entrega a Deus, entrega à consciência suprema, ao Supremo. Então, o que é a meditação? A meditação ela faz parte dessa ciência de autorrealização espiritual. Objetivamente, meditação não é o que você pensa. A gente começa a meditar observando os pensamentos, ser testemunha, ser o observador, deixar esses pensamentos irem. Então, na prática de meditação, a gente vai liberando pensamentos que são decorrência de apegos, de aversões. Avançando com a prática, se acostumando, tendo regularidade, a gente desenvolve acuidade psíquica para percebermos as emoções vinculadas aos pensamentos e começamos também a liberar essas emoções negativas, medos, ansiedades, excesso de controle, rigidez, raiva. Nós vamos liberando isso junto com os pensamentos. É feita uma asepsia nesse processo e nós nos empoderamos como testemunha, como observador do seu mundo interno,
da sua interioridade. Isso já vai nos dar bem-estar, melhor concentração. Mas não é só isso. Vamos além. Nós temos a nossa filiação divina, que no contexto desta obra é a nossa orixalidade, nosso Ori, nosso orixá regente, isso tudo é explicado. Eu conceituo o que é Purusha dentro da tradição oriental do yoga clássico indiano e o orixá da religião tradicional iorubá, que veio para o Brasil, mas ambos, orixá e Purusha, são os mesmos atributos e perfeições. Então essa porção divina da alma, nossa mônada, Ori ou Purusha, é o nosso ser mais divino que habita o nosso templo interno. Então nós aprendemos com a meditação a termos entrega, liberarmos pensamentos que são agitações da nossa mente e nos conectarmos com esse Purusha interno, com esse ser sagrado que somos nós. Temos uma genética espiritual, uma ancestralidade, nossos orixás. A cada encarnação temos um orixá regente, um adjuntor. Temos que absorver os atributos e qualidades desses orixás. Então, também é conceituado, orixá por orixá, o impacto que ele tem na psicologia humana. Orixá é uma derivação do Om, esse mantra cósmico, esse som cósmico que forma tudo, estrutura todo mundo fenomenal. Tudo que é manifestado, ele é decorrência do mantra Om, desse som cósmico, e do orixá enquanto senhor regente dos elementos, como essa cachoeira belíssima que nós estamos vendo. Tem uma regência de orixá, nesse caso é Oxum, o elemento é água, mas esse elemento, esse ponto de força é uma condensação, uma concretização da consciência suprema através do orixá, senhor regente dos elementos, que condensa os elementos e consegue materializá-los para nós. Temos os orixás pessoais e impessoais, maneira de culto, de devoção, de entrega. Orixá pessoal, orixá humanizado é o mais fácil, é o senso comum. A gente pega a imagem, o nome do orixá como objeto da nossa concentração, mas o mais importante é nós irmos absorvendo os atributos e perfeições por trás desse nome e forma, que é uma expansão da consciência suprema. Então, tanto faz você meditar, botar no seu altar um ocultar, uma pedra, um elemento ligado ao orixá, um yantra ou uma mandala, né, um símbolo. Pode ser um santo católico, pode ser um santo do hinduísmo que você sincretiza com o orixá, pode ser a imagem do orixá africano, da religião tradicional iorubá, pode ser o Deus da sua devoção, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser Ludumare, pode ser Orunmila, enfim, você escolhe, pode ser Zambi, pode ser Tupã. E é importante que os atributos e perfeições dos orixás, eles estão ligados ao orixá impessoal. É uma energia inteligente, é uma expansão da consciência divina que nos influencia, e nós, em meditação profunda, temos a capacidade, o poder de entrarmos em conexão com o orixá e com seus atributos e perfeições que, em essência, são os atributos e perfeições da nossa alma, que eles vão se verticalizando e espiritualizando o ego, personalidade. Isso aí que é o mais importante. Nós vamos espiritualizando a nossa encarnação. Temos preceitos e observâncias de acordo com a tradição do yoga clássico, preceitos e observâncias para nós irmos melhorando, desobstruindo os canais internos, abrindo chakras na prática de meditação para esta comunhão. Então, esses preceitos e observâncias, não violência, verdade,
não roubar, desapego, pureza, contentamento, austeridade, autoestudo, entrega e rendição a Deus, castidade. Castidade o pessoal já entende assim como contenção, repressão da questão sexual, não é nesse sentido. Pode, dependendo do indivíduo, ele se sentir à vontade de ter uma vida que não tenha intercurso sexual com um parceiro. Isso é de cada um, mas castidade no sentido mais amplo, castidade de palavras, né? Retidão nas suas ações, no seu pensar, na sua comunicação. O indivíduo que é casto, ele tem uma pureza de intenção, ele não tem dissimulação, ele não é hipócrita, ele é o que ele é. Ok? Que mais que nós poderíamos falar? A prática da meditação ela vai desobstruindo os canais internos, os chakras ao longo da coluna vertebral, porque nós trabalhamos a respiração durante a meditação. Isso é ensinado no livro, tá, pessoal? Como meditar, isso é ensinado no livro. Você se senta na frente do seu altar e esta respiração, você começa prestando atenção na respiração, você vai melhorando a sua captação de axé e redistribuição de axé no seu corpo, através aqui do bulbo raquiano, aqui atrás na cabeça. Isso desce ao longo da coluna vertebral, vai até o chakra Muladhara, que é a base da coluna vertebral, onde está alojado, está adormecido o Kundalini, que é essa energia primeva, e a Kundalini vai abrindo, os chakras vão abrindo, isso vai subindo ao longo da coluna vertebral até bater no topo, no Ajna Chakra, o Sahasrara Chakra, que seria o frontal e a coroa, e aí você tem estados profundos de meditação, de comunhão e de consciência alterada, de percepções, além das percepções do corpo físico, na sua prática de meditação. Importante que, após nós adquirirmos capacidade de observação, de testemunhar os pensamentos e as emoções e liberá-los na prática de meditação, nós temos que entrar na concentração, que ela é muito importante para, aí sim, estados de meditação mais profundos, não superficiais. Podemos meditar através de afirmações positivas com os orixás. Eu ensino esta prática no livro. Podemos meditar em grupo, onde a gente se reúne e canta, cantos devocionais, tem muita força na prática de meditação em grupo, e isso tudo vai nos levando a um empoderamento com os atributos e perfeições da deidade, que é objeto da nossa entrega e devoção. Nesse caso aqui são os orixás, e essa orixalidade, essa visão de mundo vai se estabelecendo no nosso ego, personalidade. Vamos trabalhando atributos psicológicos positivos, transmutando aspectos negativos da personalidade ego e absorvendo esses atributos. Isso leva tempo, obviamente, isso não é feito em uma sessão, isso não é feito como se fosse um milagre. Então tem que ter uma rotina, tem que ter um método. Você deve meditar iniciando com 15 minutos, uma vez ao dia, passa para 2 vezes ao dia, de manhã, à noite, antes de dormir, e a partir daí você vai solidificando a sua prática, vai aumentando o tempo. Então, como meditar? Eu divido com vocês algumas práticas, desde meditação guiada até meditação com afirmações, decretos e afirmações com os atributos dos orixás. Eu descrevo uma prática com recitação desses atributos, de segunda a domingo. Então, todo dia você pode ter uma prática. Essas afirmações que acompanham ali a prática de meditação, a série com orixá, você pode ir reformulando, ampliando, conforme você também vai estudando esses arquétipos, esses atributos e perfeições por orixá. Explico, dou dicas, tiro dúvidas. Tem um último capítulo, é um tira dúvidas com quem já está meditando. O livro ficou muito legal, ele está baseado numa prática pessoal que eu dividi.
E o que eu tenho para afirmar com muita tranquilidade é que quem medita e tem essa prática regular tem mais resiliência frente às aflições da vida, são mais proativos, menos reativos e se tornam médios melhores, espiritualistas melhores, homem, mulher, pai, mãe, chefe, supervisor, empregado, subordinado, os vários papéis, as várias personas que nós vivemos nesse mundo de Maia se tornam mais espiritualizados porque nós ficamos mais verticalizados com a nossa alma, com o nosso Ori, com o nosso Purusha. Obviamente que, por consequência natural, nós nos tornamos melhores médiums. Lidamos melhor com as nossas emoções, com o nosso pensar. E nós já fazemos meditação de forma empírica na Umbanda quando a gente chega mais cedo, que a gente se concentra, que a gente esquece das nossas preocupações, esquece de nós mesmos, né, da individualidade, do ego, veste o branco e está ali para se entregar, que a gente fica em a concentração antes do início dos trabalhos. Eu tenho por hábito, sempre tive, e eu, mesmo hoje sendo dirigente, mantenho esse hábito, mais ainda como dirigente, eu sempre estou no mínimo a 1 hora antes do início dos trabalhos, já de branco, na frente do Congá, numa postura ali de reflexão, de interioridade, de silêncio, de concentração, me preparando para os trabalhos da noite. Isto é meditação. Então, de alguma forma, nós já meditamos na Umbanda. As casas que têm um método, que são estruturadas e dão esse acompanhamento para os seus trabalhadores. O que a gente propõe no livro, dentro da tradição consagrada do yoga indiano, oriental, é um método, uma prática alicerçada no imaginário da nossa devoção a Deus através dos sagrados e divinos orixás. Meu muito obrigado por você estar comigo. Mais um lançamento, Yoga e Meditação dos Orixás. Os conteúdos estão muito bons, não foi porque eu que escrevi o livro, mas quando eu li o texto diagramado, já fazia 6 meses que eu não tinha contato com o texto, eu tive uma boa surpresa de ver como o texto está fluido, como ele está, a gente compreende, e assuntos por vezes complexos que vêm de uma outra tradição, que usa muitas vezes terminologias em sânscrito, numa outra língua. Às vezes temos até questões de tradução, não encontramos referência na língua portuguesa, e com muito esforço, com muita dedicação, no silêncio do recolhimento e da prática durante a pandemia, eu consegui elaborar este livro. Meu muito obrigado. O divino que habita em mim, saúde o divino que habita em você. Orixá que habita em mim, saúde o orixá que habita em você. Axé, Saravá, Namastê. Até a próxima oportunidade.